Top empresas baratas para fevereiro de 2022. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fica até o final porque eu trouxe aí empresas muito boas e eu vou explicar o porquê eu acho que elas estão baratas. Então vamos lá, mas antes de começar o vídeo, eu gostaria que você já apertasse o botão de curtir, sei lá se ele tá aqui ou aqui, mas vai me ajudar muito. E aqui em cima também você já se inscreve no canal e ativa todas as notificações, me ajuda bastante e vai te ajudar a receber as notificações dos meus vídeos. Bom, vamos lá. A Ibovespa, como eu vinha falando há muito tempo, está barata, tá certo? E várias empresas se apresentaram aí com bons descontos e quem aproveitou agora está surfando essa recente alta. Tá certo? E o que está acontecendo no mercado? Bom, é o seguinte, a Bolsa Americana subiu muito em 2021, a Bolsa Brasileira caiu, a gente abriu aquela boca de jacaré, tá legal? E aí os investidores dos Estados Unidos e também de criptomoedas estão começando a colocar lucros no bolso. E aí a economia americana também, que está com uma inflação em alta, deve começar a subir juros, tá certo? E fez com que os investidores lá fora trocassem os Estados Unidos pelo Brasil. Nos últimos meses aí, nas últimas semanas, nós tivemos um caminhão de dólares chegando no Brasil, investindo principalmente em empresas como Petrobras, Vale, que são empresas de commodity, e também os grandes bancos, que os gringos gostam muito aqui no Brasil, tá certo? Eles enxergaram o quê? Que o Brasil está atrativo. Então colocaram lucro lá no bolso e trouxeram para cá. O que aconteceu? O dólar recuou um pouco em relação à cotação sobre o real e aqui o Brasil, que está muito atrativo para os gringos, começou a subir, começou a voltar a ficar atrativo, atraindo investidores, tá certo? Bom, vamos falar aqui quais empresas que eu trouxe, quais estão baratas, mas quero deixar aqui claro para você qual foi a métrica que eu usei. Bom, eu separei aqui preço sobre valor patrimonial, que nós vamos medir aí como estão os preços negociados na bolsa versus os preços dos ativos, então eles têm que estar até 1, tá certo? Essa é a regra primeira do vídeo. Segundo, o PL, que é o preço sobre lucro, tá certo? Que mostra para nós quanto tempo vai demorar para a gente recuperar o investimento 100% que a gente fez nessas empresas. Então eu coloquei aqui um PL até 15. Então PVP até 1, PL até 15 e trouxe boas empresas aqui para você, tá certo? E vamos começar aí pela Top 5, que é uma empresa do setor elétrico, um setor perene. Eu estou utilizando luz, você está utilizando luz para assistir esse vídeo e então é um setor perene, ou seja, é um setor que a gente precisa, o ser humano precisa. Não adianta, pode vir pandemia, todo mundo em casa, mas você vai fazer o uso da energia elétrica, tá bom? E a primeira empresa que eu trouxe é a Neo Energia. E a Neo Energia, que está presente aí em mais de 20 anos de mercado, ela está atuando hoje em mais de 18 estados num ciclo completo de energia, tá bom? E agora eu quero trazer para vocês os indicadores da Neo Energia, vamos avaliar como é que está essa empresa, tá bom? Lembrando que eu não tenho ainda o último trimestre de 2021, então em alguns momentos aqui nós vamos falar do ano de 2020 e alguns indicadores de 2021. Então olha lá! Nós tivemos aqui o patrimônio líquido de Neo Energia saindo de 17,5 bilhões de reais para a casa de 21,5 bilhões de reais em 2020. A receita líquida crescente nos últimos 3 anos aqui, de 2018 a 2020. Nós tivemos um lucro líquido crescente, super positivo aqui, saindo em 2018 de 1,5 bilhões de reais para 2,9 bilhões de reais em 2020. A margem líquida da empresa não é das melhores, eu gosto acima de 10%, mas em 2020 bateu na trave, chegamos em 9%. O ROI da empresa está em 14% e nós temos aqui um caixa versus dívida, que no caso de elétrica é super normal. As elétricas, elas apresentam sim muitas dívidas. Por quê? Porque elas têm contrato de longuíssimo prazo, 15, 20, 30 anos aí com os estados, tá certo? E aí o que acontece? Elas captam muitas dívidas quando a taxa de juros está atrativa para fazer aporte na empresa, para fazer novas construções, novos investimentos, mas ela já sabe que tem receita para pagar. Então a elétrica é um setor que a questão da dívida pode acontecer, é normal acontecer, mas fique despreocupado, pois as boas elétricas têm um controle muito bom sobre isso. E agora eu quero trazer para você os indicadores fundamentalistas da Neo Energia. Então, nos últimos 12 meses, em 2021, a Neo Energia pagou um dividend yield de 2,77%. O PL da empresa se encontra em 4,48%, o PVP em 0,80%.
Os indicadores de valuation da empresa mostram que ela está muito barata. Indicadores de eficiência agora, vamos lá. Margem líquida está em 10,27%, subiu. Lembra lá que 2020 era 9%? Aqui nos últimos meses, 2021 já subiu para casa que eu gosto, acima de 10%. E nós temos a questão do ROI também, que atualizado aí para os últimos meses está em 17,96%. E na quarta posição nós temos uma empresa do setor imobiliário, de construção civil, que sofreu uma barbaridade nos últimos meses. Por quê? O setor de construção, ele vai muito bem quando a economia brasileira está numa maravilha, a taxa Selic está caindo, os juros estão caindo, o mercado está aquecido, o pessoal vai às compras. O setor de construção, ele está muito parecido ali com a entrega do varejo, tá certo? Então, com a taxa Selic subindo, com os juros subindo, com a inflação subindo, as construtoras apanharam muito. Por quê? A inflação prejudica muito as construtoras a adquirir o quê? Tijolo, cimento, fica tudo mais caro para ela construir o prédio, tá certo? Ela faz um acordo lá com o cliente antes de construir, quando está no terreno, e aí quando começa a construir, os insumos vão ficando mais caros. Parte disso é repassado ao consumidor que comprou o imóvel, tá certo? Mas muito disso se torna problemas para a construtora devido à inflação. E a questão dos juros altos também atrapalha as construções, porque muitas pessoas, elas captam recursos com grandes bancos, né, através de 30 anos, e aí elas pagam juros em cima disso. Com juros mais caros, as pessoas ficam com medo de tomar um investimento aí, um empréstimo de muitos meses, tá certo? Então, eu trouxe aqui uma belíssima empresa que sofreu muito nos últimos meses, mas que nos próximos meses pode ter um cenário bem positivo, que é a Cyrela. Ela que é uma construtora de alto padrão, ela é focada em edifícios residenciais e comerciais de alto padrão em várias regiões do Brasil, e agora eu quero mostrar para você os indicadores desta empresa. Então vamos lá, olha lá. O patrimônio líquido da empresa subiu de 5,5 bilhões de reais para 5,7 bilhões de reais. A receita líquida também crescente de 2018 para 2020. E o lucro líquido subiu e subiu muito de 2018 para 2020, de 6 milhões de reais em 2018 para 1,8 bilhão de reais em 2020. A margem líquida da empresa também subiu uma barbaridade, de 0,2% para 48%. O ROI da empresa hoje está super atrativo, com 32%, e tem um caixa e dívida equilibrados, tá certo? De 1,8 bilhão de caixa para 2,7 bilhão de reais de dívidas. E agora vamos olhar aqui os indicadores fundamentalistas para a Cyrela. Nos últimos 12 meses, a empresa pagou um dividend yield de 7,02% para os seus acionistas. O PL da empresa está em 6,46 e o PVP está em 1, mostrando que a empresa está atrativa. O valor da empresa está atrativo para se investir nela hoje. A margem líquida da empresa nos últimos meses está em 21,15%. A dívida líquida sobre EBITDA, eu gosto de abaixo de 3, está em 1,46, mostrando que a empresa está com a sua dívida bem equilibrada. E o ROI da empresa hoje está em 15,46%. E agora vamos para o top 3, que é mais um setor perene, um setor que eu gosto, que é o setor bancário, tá certo? E nós estamos falando de um dos maiores bancos do mundo, que é o Banco do Brasil. É uma instituição muito antiga, ligada ao governo federal, muito forte na área rural. O Brasil é uma fazenda a céu aberto, tá certo? A gente movimenta muito dinheiro através da agricultura, da pecuária. O nosso país é muito produtivo e os agricultores, os pecuaristas, sim, estão muito ligados aí ao Banco do Brasil, que está em todas as áreas do Brasil, tá certo? Por exemplo, você pegar o Itaú, o Bradesco, às vezes não é interesse dele abrir agências em um lugar que tem 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, tá certo? Mas ali pode ter grandes investidores nessa região de agricultura, tá certo? Então o Banco do Brasil é muito forte, além do que tem a BB Seguridade, que é um braço de seguros dentro do Banco do Brasil, que também é uma empresa muito forte. E agora eu quero mostrar para vocês aqui os indicadores do Banco do Brasil. Mas antes, lembrando que eu invisto pela corretora Toro Investimentos. Vou deixar o link aqui embaixo, tá certo? Eu gosto do home broker, o atendimento é muito bom, eu pago 0 corretagem, não pago nada e mesmo assim tem um atendimento qualificado. Então vem aqui embaixo, abre tua conta, comece a investir ali e vê se você gosta também. Foi isso que eu fiz, tá certo? Então vamos lá olhar agora os indicadores do Banco do Brasil. O patrimônio líquido do Banco do Brasil saiu em 2018 de 91,9 bilhões de reais para 116 bilhões de reais. A receita também super interessante, super positiva aqui em 2020, 121 bilhões de reais
de receita. O lucro líquido da empresa também, ali em 2020, 12 bilhões de reais, um dos maiores lucros que a gente tem aqui no Brasil, são dos grandes bancos mesmo. E a margem líquida do banco está em 10% hoje. Agora eu quero olhar com você os indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. Olha lá. Dividend yield da empresa, 7,23%, o PL está em 5,16% e o PVP em 0,66%, mostrando que o banco está muito barato. E a margem líquida da empresa nos últimos meses ficou em 16,46%. E complementando o ROI, 12,72%, um bom ROI também para o Banco do Brasil. Chegamos no top 2, um setor que eu gosto muito, que é o setor elétrico. Lá no top 5, na quinta empresa, nós falamos da Neo Energia e agora nós vamos falar de Copel, que se tornou uma das queridinhas da Bolsa de Valores porque paga muito dividendos e atua tanto na geração de energia, na transmissão de energia e na distribuição de energia, nas três pontas aí do setor elétrico. É uma empresa super completa, tá certo? E agora eu quero ver também os indicadores da Copel junto com você. Vamos lá. Copel saiu de um patrimônio líquido em 2018 de 16 bilhões de reais para 20 bilhões de reais em 2020. Bom, receita líquida super positiva e crescente nos últimos anos. Tivemos um lucro líquido também super crescente para a Copel aqui nos últimos anos. Em 2020 fechou aí o balanço com 3,9 bilhões de reais. A margem líquida super saudável nos últimos anos. Em 2020 fechou com 21%. O ROI da empresa 19% e a caixa versus o dívida. Lembrem-se que as elétricas podem ter mais dívidas, o que não me preocupa. E agora nós vamos diretamente ver os indicadores fundamentalistas de Copel, que pagou um dividend yield altíssimo de 19,46%. O seu PL está em 3,25% e o seu PVP está em 0,85%, o que mostra que a empresa está super descontada. A margem líquida da empresa nos últimos meses foi de 24,76% e o ROI da empresa nos últimos meses de 26,26%. Chegamos no nosso top 1. Qual é a empresa aí que está mais descontada para fevereiro, tá certo? Que é uma empresa muito interessante. Ela que investe aí em aços, ela produz aqueles vergalhões de aço muito utilizado na construção civil, tá certo? E o nome dela é Gerdau. Vou deixar aqui embaixo o código dela, que é a GOAL4. E agora eu quero olhar com vocês os indicadores da Gerdau, essa belíssima empresa. Olha lá, o patrimônio líquido saiu em 2018 de 25 bilhões de reais para 32 bilhões de reais em 2020. A receita líquida sempre bastante positiva. O lucro líquido da empresa, olha lá, saiu de 2018 de 2,2 bilhões de reais para 2,3 bilhões de reais. Sempre bastante positivo aqui o lucro líquido da empresa. Lembrando que a Gerdau é uma empresa de commodity, né? Ela produz o quê? Ela produz vergalhões de aço. O setor de construção, por exemplo, é um setor que vive de altas e baixas, mas mesmo assim, olha lá, 2018 um super lucro, 2019 um super lucro e 2020 um super lucro. Mas é normal você ver o lucro da Gerdau variar para cima e para baixo. O importante é que não tenha prejuízo, tá certo? Bom, margem líquida da empresa é apertado, tem 5% e o ROI da empresa foi de 7% em 2020. Caixa versus dívida, temos aqui 9 bilhões de caixa para uma dívida de 17 bilhões aí, que pode ser o quê? Caixa é o dinheiro que a empresa tem para usar no curto prazo se ela quiser. E a dívida pode ser dívida de longo prazo, tá certo? Então não é nada preocupante aqui. Nós temos que olhar o quê? Dívida líquida barra EBITDA. E nesse momento eu quero entrar com você nos indicadores fundamentalistas da Gerdau. Gerdau, que pagou 20,12% nos últimos 12 meses de dividendos para os seus acionistas, tem um PL de 3,06 e um P sobre VP de 0,84. A empresa está super barata. A margem líquida de 5,81% não está perto da margem que eu gosto acima de 10%, mas faz parte aqui do setor. E nós temos uma dívida líquida barra EBITDA de 0,34. Voltando lá no caixa versus dívida, lembra que eu falei para vocês que o caixa é o dinheiro de curto prazo, mas a dívida pode ser de longo prazo? Esse indicador é muito importante. Dívida líquida barra EBITDA está em 0,34. Abaixo de 3 significa que está bacana, dívida controlada, tá certo? E o ROI da empresa está nos últimos meses em 27,27%. E esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês de top empresas baratas para fevereiro. Você tem alguma empresa que está listada nesse vídeo? E qual empresa você também acha que está barata? Comenta aqui embaixo, tá certo? Que a sua informação vai ajudar outros usuários do canal também. Um grande abraço para você e bons investimentos.